Senhor meu Deus, antes de iniciarmos esta oração, toca o coração de quem está ouvindo agora. Que o Teu Espírito Santo comece a agir, trazendo paz, força e proteção. Amém. Senhor meu Deus, Pai amado, Criador de toda a vida, eu me coloco diante da Tua presença neste momento para interceder pelos meus filhos adolescentes. Coloco cada um deles em Tuas mãos, pedindo a Tua proteção espiritual, emocional, mental e física. Senhor, Tu sabes o quanto este mundo tem sido desafiador, o quanto as influências negativas têm crescido, o quanto as pressões, os medos, as comparações e as tentações têm se espalhado como sombras sobre os jovens. Por isso, hoje eu me levanto em oração para clamar pela vida dos meus filhos, para declarar proteção, para pedir que o Teu Espírito Santo os envolva como um escudo inquebrável. Pai, guarda o coração dos meus filhos, guarda os pensamentos deles, guarda as emoções deles, guarda as escolhas deles. Livra-os do mal visível e também do mal que não se vê. Livra-os da inveja, do ciúme, das amizades tóxicas, das influências espirituais ruins, das palavras que ferem, das ciladas preparadas pelo inimigo. Que toda seta emocional, espiritual ou mental lançada contra eles seja quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, cobre os meus filhos com o Teu sangue. A Tua palavra diz que o sangue do Cordeiro tem poder para proteger, para purificar, para selar e para guardar. Por isso, hoje eu selo a vida deles com o sangue de Jesus. Selo a mente deles, para que nenhum pensamento destrutivo penetre. Selo o coração deles, para que nenhum sentimento de inferioridade, rejeição, abandono ou tristeza se instale. Selo os pés deles, para que andem por caminhos de luz, caminhos de vida, caminhos que levam ao propósito. Meu Deus, muitos jovens têm se sentido perdidos, pressionados, solitários, ansiosos, feridos, confusos. A adolescência é um tempo de mudanças, de descobertas, de conflitos internos, mas eu creio que Tu podes trazer equilíbrio ao que parece desorganizado, Tu podes trazer clareza ao que parece confuso, Tu podes trazer força ao que parece fraco. Toma meus filhos pela mão, Senhor, e guia-os. Ensina-os a discernir o bem do mal, o certo do errado, o caminho da vida e o caminho da destruição. Senhor, proteja-os da influência espiritual negativa que tenta atacar os jovens. Livra-os das correntes invisíveis que tentam prender suas mentes. Livra-os da ansiedade que tira o sono, das vozes que dizem que eles não são suficientes, dos pensamentos que tentam roubar a esperança. Que nenhum espírito de confusão, rebeldia, desobediência, tristeza profunda ou autodepreciação tenha autoridade sobre eles. Que toda opressão espiritual caia por terra agora. Meu Deus, abra os olhos espirituais dos meus filhos para que eles enxerguem a vida com sabedoria. Que eles identifiquem quando algo não vem de Ti. Que o coração deles se afaste espontaneamente de ambientes, pessoas e situações que não edificam. Dá-lhe sabedoria emocional para entender suas próprias emoções e sabedoria espiritual para perceber quando o inimigo tenta agir. Senhor, proteja o corpo deles, livra-os de acidentes, de violência, de perigos nas ruas, de pessoas mal intencionadas. Que todo passo dos meus filhos seja guardado pelos Teus anjos que acampam ao redor daqueles que Te temem. Que os Teus anjos caminhem com eles, dentro e fora de casa, na escola, no trabalho, nas amizades, nas decisões, nos momentos de lazer. Que toda a emboscada espiritual seja desfeita antes mesmo de se formar. Pai, guarda a mente deles contra o mundo virtual. Protege-os das comparações, das redes sociais que distorcem a realidade, dos conteúdos que adoecem a alma, da exposição desnecessária, das armadilhas digitais, das pessoas maldosas que usam a internet para ferir ou manipular. Dá aos meus filhos equilíbrio, consciência, maturidade e discernimento para navegar por este mundo sem perder a identidade, sem perder a essência e sem se afastar de Ti.
Senhor, fortalece os valores dos meus filhos, que eles carreguem no coração princípios que venham de Ti: respeito, amor, empatia, integridade, bondade, responsabilidade e fé. Que eles não sejam guiados pela pressão dos outros, mas pelo propósito que Tu colocaste dentro deles. Dá-lhes coragem para dizer não a tudo que destrói, prejudica, contamina ou desvia. Meu Deus, livra os meus filhos das drogas, do álcool, de relacionamentos abusivos, de amizades que afastam da família, de decisões impulsivas, de caminhos que destroem sonhos. Livra-os de pessoas que não têm boas intenções. Livra-os de grupos que incentivam comportamentos perigosos. Livra-os de qualquer porta aberta para o mal. Senhor, abençoa a autoestima dos meus filhos, que eles se enxerguem como Tu os criou, fortes, capazes, amados, únicos, preciosos. Tira deles todo sentimento de inferioridade, quebra feridas emocionais escondidas, sara a alma deles de qualquer dor antiga. Dá-lhes a certeza de que são importantes, de que são valiosos, de que têm um propósito, de que têm capacidade e de que nada que venha do Senhor é pequeno. Fortalece o espírito deles, que eles tenham vontade de buscar a luz, de buscar a verdade, de buscar o caminho certo. Que o Teu Espírito Santo sussurre ao ouvido deles mesmo quando estiverem longe de casa. Que eles sintam a Tua presença em momentos de dúvida, que eles lembrem dos conselhos que receberam em casa. Que a memória deles seja marcada pelas sementes que foram plantadas. Senhor, protege o futuro dos meus filhos. Abençoe os estudos deles. Abençoe as oportunidades, abençoe os talentos, os dons, os sonhos, que eles cresçam com sabedoria, responsabilidade e sensibilidade, que o futuro deles floresça, que nenhuma porta que Tu tens preparada seja fechada, que nenhuma bênção seja interrompida, que nenhuma promessa seja anulada. Pai, eu Te peço, afasta dos meus filhos qualquer espírito de rebeldia sem causa, qualquer atitude autodestrutiva, qualquer impulso que traga sofrimento. Que eles saibam respirar antes de reagir. Que eles tenham maturidade emocional para lidar com frustrações. Que eles entendam que erro não é fim, que tristeza não é sentença, que crise não é fracasso, que mudança não é perda. Senhor, restaura o diálogo entre mim e meus filhos, que eles sintam confiança para se abrir, para conversar, para pedir ajuda, para expor dúvidas e medos. Que a nossa relação seja fortalecida pela compreensão e pelo respeito. Dá-me sabedoria para orientar, paciência para ensinar, coragem para corrigir e amor para acolher. Abençoe a cada noite de sono dos meus filhos, que nenhuma insônia, inquietação ou guerra emocional atrapalhe o descanso deles, que o quarto deles seja envolto de paz, que nenhuma presença espiritual maligna tenha acesso ao lugar onde eles dormem, que o anjo do Senhor esteja ao lado da cama deles todas as noites. Abençoe as manhãs, que eles acordem renovados, que a mente deles comece o dia leve, que a vida deles flua com propósito, que eles tenham motivação, força, equilíbrio e foco. Abençoe cada passo fora de casa, que nenhuma influência maléfica toque neles, que nenhuma palavra maldita encontre espaço, que nenhuma seta espiritual se instale, que nenhuma energia negativa se aproxime, que a proteção do Senhor seja constante. Abençoe os sentimentos deles, que aprendam a amar sem se ferir, a confiar sem se entregar ao perigo, a escolher relacionamentos saudáveis, que a vida emocional deles seja guardada pelas Tuas mãos. Senhor, reveste os meus filhos com a Tua armadura espiritual, o capacete da salvação para proteger seus pensamentos, a couraça da justiça para preservar o coração, o cinturão da verdade para proteger a identidade, o escudo da fé para apagar todas as flechas do inimigo, a espada do Espírito para lutar com sabedoria e os calçados da paz para que caminhem firmes, sem medo. Que nenhuma obra do mal prospere contra os meus filhos, que nenhuma palavra de maldição tenha poder, que nenhum laço seja bem-sucedido, que nenhum plano do inimigo se levante e fique de pé.
Eu entrego meus filhos nas tuas mãos, Senhor. Cuida deles onde os meus olhos não podem ver. Guarda onde as minhas mãos não podem alcançar. Protege onde a minha presença não pode estar. Eu os consagro ao Senhor. Eu os coloco sobre a tua luz. Eu os selo pelo poder do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E declaro: meus filhos são protegidos, meus filhos são fortalecidos, meus filhos são iluminados, meus filhos são guardados, meus filhos são abençoados, meus filhos pertencem ao Senhor. Amém.